Tarde. Então hoje a gente vai falar, continuando aqui as nossas conversas sobre o René Descartes, hoje a gente vai falar sobre uma obra do René Descartes chamada Discurso do Método. Para essa nossa fala, para nossa abordagem sobre essa obra, nós vamos dividir em dois vídeos. Então eu vou fazer hoje esse primeiro vídeo falando para vocês das três primeiras partes do Discurso do Método. Ele é constituído de seis partes, esse discurso, né? Então hoje eu vou tentar falar um pouquinho da introdução dele, falar um pouquinho dessa parte mais introdutória, dar, vamos dizer assim, um panorama geral sobre ele, né? E vou me ater às três primeiras partes. Depois a gente faz um outro vídeo falando das outras três partes, ou seja, da quarta até a sexta, tá bom? Bom, então essa obra do Descartes, né? A gente estava falando das meditações. As meditações é de 1641. E essa obra do Descartes é de 1637. Ao contrário das meditações que o Descartes escreveu em latim, essa obra é escrita em francês, né? O Discurso do Método. Então vamos passar para ela aqui, né? Primeiro ponto introdutório, né? Do que trata cada uma dessas seis partes? Isso é importante a gente ter em mente, né? A primeira parte vai falar sobre o que a gente chama de considerações gerais sobre a ciência, né? A segunda parte vai falar sobre as principais regras do método, né? Aquelas regras feitas pelo próprio Descartes. E na terceira parte, vai falar um pouco sobre algumas das regras morais, né? Extraídas do método. Então, hoje, lembrando, né? A gente vai ficar nessas três primeiras meditações. Mas para a gente ter uma ideia do que falam as outras partes, né? A quarta parte, a quinta e a sexta. A quarta parte fala sobre quais motivos, né? Por quais motivos a prova da existência de Deus e da alma humana são importantes, né? São centrais na metafísica do Descartes. Porque na quinta parte vai tratar um pouquinho da ordem das questões da física, né? Aqui também entram aspectos da medicina, né? Por assim dizer. E na sexta parte, como que a gente pode, né, avançar no estudo da natureza e as razões, né, que o Descartes tinha para escrever, né? Ele também vai falar um pouco disso na sexta parte. Vamos então começar o nosso texto de hoje, né? A primeira parte do discurso do método começa com uma frase bastante conhecida, né, e sempre muito citada do Descartes, quando ele fala que o bom senso é a coisa melhor distribuída no mundo, né? E em geral a gente tem sempre comentários um pouco engraçados, né, sobre essa passagem, dizendo que Descartes sempre estaria errado nisso, né? Porque o bom senso, a olhar pelo mundo em que vivemos, nem sempre parece que é uma coisa tão bem distribuída assim, né? Se o Descartes estaria sendo excessivamente otimista aqui, né? Se a sua razão aqui seria excessivamente otimista, né? Mas deixando à parte um pouco esse lado, vamos dizer, mais jocoso, o que vale perceber aqui, né? Vale perceber a importância da razão, a importância que ele dá para o bom senso, um bom senso no sentido de racional, né? Da capacidade humana de raciocinar, o que caracterizaria a espécie humana. Então há toda uma ode aqui, né? À racionalidade humana, né? Então é nesse contexto que talvez a gente deva compreender essa frase, ainda que hoje ela possa soar um pouco anacrônica, né? A gente percebe aqui no texto que o Descartes faz uma espécie de profissão de fé, a gente diria, né? Na faculdade racional dos homens, ou seja, essa é a nossa herança comum, a herança de todos os homens, por isso vale a pena tratar dela dessa maneira, né? Depois ele continua falando um pouco sobre a maioria das almas, né? Que muitas vezes as grandes almas também têm grandes vícios, né? E mostra aqui uma certa familiaridade, a gente diria, com uma filosofia típica do estoicismo, por exemplo, típica do Sêneca, né? Quando percebe o que forma a alma humana, o que forma as paixões, os vícios, né? A gente vai perceber muito esse Descartes aqui na primeira parte do discurso do método, né? E depois ele começa a falar um pouco ele próprio, né? Que ele não se vê superior a ninguém, mas pelo contrário, ele se toma como uma espécie de participante, né? Como homem, né? Que é numa comunidade de racionais. Então, esse é um ponto bastante importante de destacar, né? Aqui, ainda nesses aspectos biográficos, ele vai destacar um pouco a sua sorte, né? A sua formação, né? Ou seja, a sorte que ele teve de ter sido bem formado num colégio jesuíta de La Flèche, com os melhores mestres, com o melhor que se podia ensinar à época, né? Então tem toda uma percepção aqui da sua própria formação. E depois ele vai falar um pouquinho, né? Aqui nesse texto ele segue falando um pouquinho sobre o seu progresso intelectual,
Mas a despeito de falar do seu progresso intelectual, a gente vai perceber que ele desconfia de si mesmo, né? Ou seja, a despeito de falar do seu próprio progresso intelectual, notar progresso intelectual, ele vai sempre desconfiar um pouco de si. Será que a gente sabe mesmo? Será que a gente sabe aquilo que imagina que sabe? Ou a gente sabe muito menos do que sabe? O universo daquilo que a gente sabe é muito pouco diante de um mar de ignorância, né? Que está aí ao nosso redor, né? Enfim, isso é interessante. E ele também faz umas observações que não tem, né, curiosamente, uma receita, uma espécie de receita mágica para fornecer de método, né? Ou seja, ele tem algumas desconfianças, faz algum caminho, tem um certo proposta, mas não quer, curiosamente, ele não quer falar de um método como uma espécie de receita infalível para todos os seres humanos, né? Ele observa ainda, no que se refere à sua biografia, que ele foi educado tipicamente para ser um homem de letras, né? Foi formado numa tradição de letras, né? Então, formado numa faculdade, né? O pai do Descartes queria que ele estudasse direito, então ele recebe uma forte, forte formação típica, né? De gramática, de retórica. Então, por isso ele fala aqui das letras, né? Que ele foi educado muito nas letras, né? Com os sábios, com os literatos, com aquilo que havia de mais clássico nas letras. E também foi educado num centro de sábios, né? Que é o que ele se refere aqui ao Colégio de La Flèche, né? Mas curiosamente ele diz: se é que alguém pode ser sábio nessa vida, né? Ou seja, por mais que volta aqui a essa desconfiança cartesiana, por mais que alguém seja sábio, será que é sábio o suficiente? Será que é sábio na medida em que se pode imaginar que alguém é sábio, né? Em que medida isso acontece, né? Há aqui nesse trecho da primeira parte do discurso do método partes muito bonitas, né? Onde ele vai falar, por exemplo, que ler é encontrar-se com figuras, né, ilustres de outros tempos, de outras épocas, né? É como ter um diálogo com pessoas que nós não temos, que nós não vimos, que nós não conhecemos, que já não existem mais, né? Que já não estão mais aqui no plano da finitude. E que, curiosamente, a gente dialoga com essas pessoas, ouve essas pessoas, aprende dessas pessoas. Há aqui eu diria, uma ode, né? Um louvor à leitura, muito bonito, né? Que classicamente se pode tomar aqui a partir do Descartes, né? Ao mesmo tempo, ele vai falar que esses vários autores que chegam até a gente, os vários livros, né? E ele pensa aqui em muitos livros, né? Livros de moral, livros de teologia, livros de física, livros de direito, né? Ou seja, um saber assim enciclopédico, muito maior do que a gente pode imaginar. E curiosamente, Descartes vai dizer aqui, ele vai falar aqui uma coisa até contra o que chamava na época de ciência falsa. Ciência falsa, muitas vezes ali, eram coisas de teosofia, de astrologia, ciências chamadas ocultas, né? E, curiosamente, o Descartes defende aqui que a gente deveria ler até mesmo essas coisas. Por que a gente deveria ler essas coisas? Deveria ler essas coisas para não ser enganado, para conhecer o seu raciocínio, para conhecer o modo como isso é constituído, né? Isso é muito interessante. O Descartes não descarta nenhuma leitura a tempo, assim, previamente. Ele descarta, não descarta o conhecimento em si. Então, até para saber o que não é bom ou o que é fantasioso, é preciso que se conheça. Isso é bem interessante como um princípio, né? Ele vai dizer que a investigação filosófica também traz para a gente, ela também é construída não só na leitura dos livros, né? Mas ela é construída numa observação que a gente tem através de viagens, conhecendo diversas culturas, diversas línguas, diversas pessoas. Lembrando aqui, né, que o Descartes prezava muito a viagem, né? A gente vai perceber a vida dele permeada por viagens, ele praticamente morando fora do seu país natal boa parte da sua vida. E ao mesmo tempo a gente tem uma somatória dessas viagens e de uma crítica a partir de si mesmo, a partir do seu costume, a partir de quem você é, a partir de como você pensa, né? Então é muito interessante esse tipo de percepção do Descartes. Mas aqui, ao mesmo tempo em que ele elogia as viagens e elogia esse tipo de crítica dos costumes, ele levanta uma outra pontuação bastante interessante de se pensar. Ele vai dizer que a gente tem que ter cuidado também, porque se a gente viaja demais, a gente acaba sendo um estrangeiro no nosso próprio país. Então isso também não pode acontecer, é um extremo que deve ser evitado. E o outro ponto é que se a gente estuda demais outras épocas, a gente corre o risco de esquecer a época
onde a gente está situado. Isso também é bastante interessante de perceber. Então ele vai dizer que é preciso então um cuidado com a leitura das fábulas, né? Por exemplo, porque nas fábulas você tem um mundo irreal. Então por isso tem que se pensar aqui nos limites da poesia, da inspiração, da retórica, né? E aqui nesse contexto, né, quando ele começa a falar das letras, das leituras, é que aparece uma outra grande confissão, quando ele vai dizer: eu gosto das matemáticas. Por isso eu privilegiei as matemáticas, eu gosto das matemáticas, né? As matemáticas elas vão fazer parte do que eu vou chamar de um método seguro, claro, distinto, né? Então isso é interessante de notar no Descartes. E quando ele elogia, por exemplo, a teologia, ele vai dizer que qual é o grande objetivo da teologia? É levar cada um de nós, como bons cristãos, para o céu, né? E ela é aberta ao mesmo tempo ao douto, né, aquele que estuda a doutrina sagrada, mas ela também, visto que ela é a religião e ela é a salvação de Deus, ela é aberta também ao mais simples, ao mais ignorante. Veja, Descartes não está sozinho nessa opinião, né? Outros pensadores modernos também percebiam isso, né? Por exemplo, Spinoza percebia isso, Leibniz percebia isso na Teodiceia, isso aparece também com palavras muito parecidas dessa aqui, né? E aqui a gente vê uma semelhança do Descartes com outro filósofo moderno importante, que é o Galileu, porque o Galileu também acreditava que existia um tipo de conhecimento da teologia que era dado a todos. E o conhecimento das matemáticas, da astronomia, dos cálculos, da geometria, esse conhecimento dado aos doutos, ele dependia de um certo esforço, de uma outra perspectiva. Então aqui aparece bem, vamos dizer, um caractere moderno, que é conseguir distinguir as coisas da teologia e as coisas de uma determinada ciência, como a matemática, como a geometria, como a astronomia, por exemplo. Isso é bem interessante de perceber, né? Por isso, em decorrência disso, a gente vai perceber que a filosofia é para o Descartes uma espécie de ciência da dúvida, né? Ele vai falar isso o tempo todo. E na medida em que todas as ciências derivaram da filosofia, fica sempre a pergunta, né? Como é que a gente poderia fazer um conhecimento seguro sem incorrer em dúvida, uma vez que parece que o princípio de tudo acaba sendo a dúvida, né? É a partir daqui que a gente vai perceber que o Descartes vai se apegar fortemente às matemáticas, ou seja, as matemáticas são o ponto, né, que interessam para o Descartes para construir o que ele vai chamar de uma espécie de método seguro, por assim dizer, né? E aqui vai aparecendo uma outra confissão, né? Ele vai dizer nessa primeira parte ainda do discurso do método que ele saiu das letras assim que pôde. Ou seja, tão logo ele tinha autonomia para tanto, ele saiu das letras e tentou fazer essa construção a partir das matemáticas, o que ele vai chamar de estudar também o livro do mundo, né? Aparece essa expressão no texto, né? Estudar a partir de mim e estudar o livro do mundo. Então, a primeira, vamos dizer assim, a primeira parte do discurso do método é todo um elogio a esse tipo de coisa, né? Isso é interessante da gente perceber. Bom, aí a gente vai perceber aqui a segunda parte, né, do discurso do método. E nessa segunda parte vai aparecer um pouco aquilo que a gente chamou das regras que o autor propõe, né? Então vamos ver quais seriam, né, essas regras na segunda parte aqui do discurso do método. Aqui o Descartes aparece claramente, né, no início da meditação, daqui dessa parte da meditação sobre o discurso do método, ele começa a falar sobre o contexto dessa sua meditação, né? Que ele estava solitário num lugar, que ele não podia sair, no dado inverno, essa situação como tal, ele dá todo um contexto, vamos dizer, de onde ele estava e o que propiciou dele poder construir esse texto e etc, né? E aí ele começa também falando do elogio, né? Aparece aqui um forte elogio à obra de um só construtor. A obra de um só construtor como mais perfeita, como, né, como melhor, como algo que pode ser mais elogiável. Que a gente começa a perceber muito essa tese de se haveria um fundo aqui sobre a divindade cristã, né, única, porque é aquilo que um só constrói parece ser melhor, parece ser mais confiável, né? E é nesse espírito que vai aparecer o elogio da verdadeira religião. A gente vai perceber que nesse texto, o elogio da verdadeira religião, o elogio do raciocínio simples, do bom senso, aquilo que se aprende pelo bom senso, pela simplicidade, né? E curiosamente aparece uma outra metáfora, que é a metáfora da casa. Ele, como ele está colocando muitas coisas em dúvida, como ele vai fazer nas meditações depois, ele vai dizer que nem sempre se deve demolir tudo para construir. Mas é preciso agora avaliar o que é que precisa ser demolido
para que algo novo possa ser construído. O que, que está irremediavelmente comprometido e o que, que deve ser demolido. Essa metáfora da casa é muito interessante para aplicarmos ao conhecimento, né? Aí ele vai dizer que teve que derrubar, portanto, as antigas opiniões, a mesma coisa que vai aparecer lá depois nas meditações, como a gente viu, né? Ele diz que em alguns casos, né, se deve seguir até o caminho que parece mais torto, né? Curiosamente, às vezes se segue até o caminho mais torto. Então, estranho isso, né? O que seria seguir um caminho mais torto? Porque ele vai dizer que às vezes o caminho mais reto pode nos levar a um precipício, por exemplo. Então, ele tem que pensar aqui nas ondulações do conhecimento, né? E tudo de mais, muitas vezes de mais estranho que a gente pensa, já pode ter sido dito por algum filósofo, né? Já pode ter dito por alguém, né? E ele vai pensar aqui, inclusive, no que na época se chamava pensamento dos selvagens ou dos povos chamados bárbaros, né? Ele vai dizer que muitas vezes isso que aqueles que a gente toma como bárbaros ou como selvagens, não quer dizer que são irracionais, né? Não, então isso é muito curioso para o contexto da época, né? E quando a gente pensa aqui num contexto muitas vezes de um certo debate eurocêntrico, se a gente pensar que o Descartes está em pleno século XVI, né? Pleno contexto ali do século XVI, XVII, e isso está aparecendo ali com geralmente os que a gente chama de bárbaros ou que a gente chama de selvagens podem não ser tão irracionais quanto a gente imagina, isso é muito curioso de observar. Ele vai dizer que no fundo a gente é, né? E aí ele fala isso a partir dele, né? Eu sou aqui um cidadão francês formado pelos jesuítas. Eu sou o que então? Eu sou, na verdade, um reflexo do meio onde eu vivo, né? Eu sou um reflexo dos pensamentos que ocorrem na França, na Alemanha, no restante da Europa, né? Eu estudei o quê? Eu estudei lógica, eu estudei matemática, eu estudei geometria, né? E aí ele vai dizer, a partir daqui eu chego aos 4 princípios. A gente falou isso até no último vídeo, mas agora convém recordar, né? Quais seriam então os 4 princípios que ele levanta aqui do método, né? O primeiro, não aceitar nada que não seja evidente, que não pareça evidente. O segundo, né? Dividir os problemas para poder resolvê-los melhor. O terceiro, ir sempre de algo mais simples para algo mais complexo. O quarto, fazer uma enumeração e uma revisão de todas as coisas. Isso é um ponto importante. Aí ele vai pensar, portanto, o que eu estou propondo aqui é um método de geômetra, né? E daí vem esse grande apreço, e daí vem a confissão dele de que ele está adotando um método, né? Curiosamente, essa meditação termina com o Descartes falando que agora que ele está numa idade madura, né? E aí vocês perguntariam, talvez, qual é a idade madura? E a idade madura é muito divertida, porque a idade madura é 23 anos, né? Agora que eu cheguei à idade madura, aos 23 anos, né? Ou seja, né? É claro que a gente tem que pensar também o contexto da época onde se vivia menos, né? Onde se morria muito mais cedo e etc. Então, curiosamente, Descartes vai falar que agora eu cheguei à idade madura, né? Mas vamos então para a terceira parte do texto, né? Na terceira parte do texto, que é essa que ele vai falar sobre algumas regras da moral, né? Ele vai dizer a seguinte coisa, né? Então começa aqui uma pergunta sobre as questões morais, né? O que o método poderia falar sobre as questões morais? Ele vai dizer que a construção de uma casa, né? É necessária para a gente morar quando a nossa for derrubada ou quando acontecer alguma reforma, né? Então a gente precisa saber sempre disso. A partir daqui surge o que ele vai chamar de uma tal moral provisória. Ou seja, né, isso se opõe à ideia de uma moral definitiva. Visto que nós temos muitos povos, muitas são as percepções, os locais, né? O Descartes, como viajante, sabia muito bem disso. Ele começa a falar aqui sobre uma moral provisória. O que seria uma moral provisória? Esse é um tema bastante constante nos estudos sobre Descartes, né? E aí ele vai começar a levantar algumas máximas sobre essas questões morais, né? Vamos ver qual é a primeira delas. Na primeira delas, ele vai dizer que é preciso que observemos os costumes e a lei civil do lugar onde estamos. Essa é a primeira máxima, que se observe sempre o lugar onde se está, os costumes, a lei, etc. Né? Ou seja, observar, né, que vale mais a pena eu perceber onde eu vivo, com quem eu vivo, do que perceber, como ele vai dizer, hábitos e costumes da China ou da Pérsia, que a rigor não estão próximos de mim, né? Não pelo menos imediatamente como está o meu local. É importante também aqui a gente destacar que ele fala um pouco que quando se fala de moral, é necessário dar mais atenção àquilo que é praticado do que àquilo que se diz. Ou seja, moral é a arte da prática, não é a arte apenas do falatório.
Então ele vai dizer que em termos de éticas de moral, o que vale a pena, o que vale é o que se diz, não às vezes só o que se fala, né? E a partir daí ele vai afirmar sua segunda máxima moral, né? Ou seja, manter sempre uma firmeza nas suas opiniões. Essa seria uma segunda máxima moral. A gente percebe claramente nessa moral provisória cartesiana, como eu dizia antes, uma forte inspiração da moral estoica, né? Dos limites da vida, do que se pode, do que não se pode, do que é necessário fazer, qual o papel de um homem no universo, né? Então essa moral estoica que a gente percebe, por exemplo, filósofos como Sêneca e outros, ela é bastante perceptível no Descartes e ela era uma influência, né, no contexto da época. A partir daí vem sempre a terceira máxima moral. A terceira vai dizer que é preciso, antes que eu consiga vencer a fortuna, ou que a gente poderia chamar a sorte ou o acaso, né? É preciso que eu vença a mim mesmo. O meu maior adversário sou eu mesmo. Aquilo que eu preciso vencer de mais forte sou eu mesmo. Não são as intempéries da natureza, do acaso, da sorte, da fortuna. Eu mesmo sou o meu principal desafio, né? E por isso ele vai dizer que é preciso sempre fazer uma revisão da vida, né? Para aquilo que de melhor a gente é, para aquilo que de melhor a gente tem, para aquilo que de melhor a gente pode. Por isso, saber limitar-se, né? Contentar-se, viver feliz, né? Aqui aparece, eu diria para vocês, uma espécie de eudaimonia cartesiana, né? Viver bem com o que se tem, do modo que se é, como se pode, não idealizar profundamente coisas, né? Curiosamente, aqui o Descartes fala num tom quase de confissão que ele sonha no momento em que o inverno vai passar, né? Porque ele está escrevendo lá seu texto num quarto, né? No inverno, e que ele vai poder se encontrar novamente com os homens. Isso é muito interessante, ou seja, a vida moral, a vida efetiva, a vida verdadeira é a vida em contato com os outros semelhantes, com os seres humanos. Então, Descartes, que parece que às vezes é tomado por muitos como um solipsista, ele está dizendo aqui: olha, é muito importante ler, estudar, escrever, mas é muito importante também entrar em contato com o outro, com o próximo. Por isso eu sonho o dia em que eu vou poder encontrar de novo com os meus semelhantes, né? Isso é bem interessante de imaginar. Então, o Descartes, no fundo, ele quer superar um pouco um certo ceticismo, ele não quer relativizar coisas de uma maneira banal, e ele quer fazer ao mesmo tempo uma nova casa, como ele vai dizer aqui, com o material da antiga casa. Mesmo que eu venha derrubar a minha antiga casa, a construção do meu mundo futuro, ou daquilo que será a minha nova casa, o meu novo apoio, o meu novo alicerce, ele muitas vezes é feito com os materiais da antiga casa. Então, como eu posso agora remodelar o material da antiga casa e não jogá-lo fora, mas usá-lo para refazer a nova casa, né? Isso é bastante importante. E aí ele termina essa parte toda, que é muito interessante, fazendo uma espécie de receita, entre aspas, né? Porque ele não dá receita, né? Ele fala que ler e viver é a grande receita, né? Mas é uma espécie de uma coisa não pode se sobrepor à outra. A leitura dos livros, a escrita, ela está relacionada com viver e viver no meio dos homens, né? Disso se nutre a moral do Descartes, tá bem? Deem uma olhada nos textos, especialmente nas três primeiras partes. Eu acho que vale a pena para a gente perceber. Eu tentei sublinhar aqui, sem fazer citação, as principais ideias que estão em jogo, tá bem? Abraço, gente!